Bom dia, 10 horas, 10 minutos. Estamos ao vivo novamente, hoje dia 9 de julho de 2021, 10 horas, 10 minutos. Estamos excepcionalmente hoje cedo, 10 horas, 10 minutos. O dia é dia 9 de julho, uma sexta-feira. Esse é o quinto bate-papo que nós realizamos, hoje com um tema único. Eu escolhi esse tema da publicidade porque a maior parte dos cidadãos brasileiros não conhecem o direito constitucional. Ainda mais porque o nosso direito constitucional foi desde a formação, nós já dizíamos isso. Depois de 36 anos, 37 anos, desde a formação da Assembleia Nacional Constituinte até o dia 5 de outubro de 1988. Mas o direito administrativo, o direito tributário, o direito do trabalho, o direito penal, o direito civil, está todo dentro da Constituição. Então, desta forma, o STJ não tem muito trabalho. Quem tem muito trabalho é o STF, porque tudo pode chegar no STF. Isso é um problema seríssimo. Só para pontuar, eu sou adepto a uma opinião. Eu acho que só as cláusulas pétreas, que são poucas. Não quer dizer que são pouquíssimas, são poucas. Não um calhamaço dessa largura. Quando o Supremo aprecia tudo quanto é questão de roubo de bode, né, até se pode haver um voto impresso, a República não funciona. E para ser republicano tem que ter transparência. Para ter transparência, todos os atos têm que ser publicados. Para serem publicados, eles devem ser visíveis. Sendo visíveis, eles têm que ser interpretados. Mesmo que a pessoa seja analfabeta, um número ela vai saber ler. Um nome ela vai saber ler. Porque o analfabeto tira do processo eleitoral a publicidade de um ato, de uma fase, de um procedimento, de um pedaço do processo eleitoral. Então, quando você retira a publicidade, você traz imoralidade ao processo. Imoralidade. Tudo pode ser feito. Fica todo mundo suspeitando, todo mundo duvidando, falou, isso aí é imoral. Aí você atinge um outro princípio constitucional que é da moralidade. O brasileiro perde a dignidade e a república passa a ser solapada. Porque o Tribunal Superior Eleitoral ele tem poder normativo, assim como o Justiça do Trabalho tem. Só que essa limitação, ela passa até se você retira a legitimidade do voto, a transparência, a publicidade, esse voto passa a ser para quem que vai escolher, quem que vai decidir o quê. Então a questão é de fundamento, de princípio. Nós temos que definir os termos. Eu tinha um professor chamado Pavel de Lima Bastos, que foi meu professor de fotografia, desenho e francês no Colégio João. Vamos definir o que é sufrágio. Sufrágio universal. É o direito ao voto
direito ao cidadão, ao direito do cidadão votar. E esse sufrágio universal é que todos que tenham condições mínimas exerçam esse direito. Aí você exerce a cidadania. O voto é um pedacinho da cidadania, mas é um dos mais importantes. Porque sem o voto você não tem representante. Quem está lá no poder, ele está representando o povo por intermédio do voto. Se o voto não é transparente, você não sabe se aquela pessoa representa. Representa quem? A quem que deve obediência? É o povo. É essa que é a questão. Então vamos definir. Sufrágio é isso. Agora, voto, se você procurar, voto é uma questão assim, de confiança, de devoção, como se fosse uma santidade. Você faz um voto de confiança. Fala, vou dar o voto para aquela pessoa porque eu confio, como se fosse um santo, uma divindade. É um dos princípios básicos da democracia, da Constituição, que está dentro da divisão dos três poderes, e nós estamos numa república, ou seja, a coisa é pública. Se é pública, tem que ter publicidade, tem que estar voltada para o público tem que saber ler. Mas não é zerinho ou um, aquele processo binário computadorizado que vem também. Se você tivesse um zerinho ou um e levasse para cá, você punha para um TI. O que quer dizer isso aqui? Traduz. Ele fala, você votou no 45. O voto não é mais secreto. Agora, o momento do voto é secreto. Se você quiser dizer para quem você votou, você pode dizer. Agora, veja bem, a votação eletrônica, pela sequência, você sabe qual foi o eleitor que votou em quem. Agora, no voto impresso, não. Ele vai ficar misturado lá. Claro que você vai votar eletronicamente, vai ter uma apuração eletrônica, vai ser rápido, não tem problema algum. Isso vai continuar acontecendo mesmo. Agora, o voto impresso que você conferiu, foi nesse mesmo que votei, vai cair na urna, você vai poder fazer a conferência, você vai poder fazer uma auditagem, você vai poder ler e você vai poder contar. Contar, aí já é um exame minucioso, que é o significado de outro termo, que é escrutínio, que foi retirado do processo. Escrutínio foi retirado do processo. Nós temos os procedimentos atos praticados são verificados pelo eleitor. Ele olha presencialmente para a face do mesário. Naquela época que não tinha pandemia, porque foi dado uma pausa para a eleição, a pandemia permitiu até aglomeração. O que acontece? Você vai lá na urna, você depositava o seu voto. Hoje você vai lá, aperta o botão e aquele processo binário fica digitado. Quem vai decidir se aquele voto está válido ou não é um computador, ou um cracker, ou um hacker, ou um funcionário público, se ele quiser. Contagem aqui em papel que não confere com o eletrônico. Vai valer o quê? Evidentemente que vai valer o papel. Aquilo ali foi um momento que foi registrado o voto, a pessoa viu o voto cair, ficou alguns segundos ali e a máquina fez assim, ó, picotou aquele rolinho que alguns maldosamente, debochamente chamam de papel higiênico da era do gelo dos dinossauros, e não é isso. Nós não estamos colocando xizinho dentro de quadrado, não está tendo contagem de cédulas. O que está sendo feito ali é a impressão do que você apertou. Você apertou o número 10 mil, vai ter que aparecer o 10 mil. Você apertou o número 20 mil, vai ter que aparecer o número 20 mil. E o 20 mil é
10 mil são 2 candidatos. É de um candidato ou de outro. Então vamos definir os termos. Sufrágio universal. Direito ao voto, direito à eleição. A própria eleição é um ato, mas é um ato cheio de pequenos atos. Um evento, na verdade a eleição é um evento cheio de atos. Tirar o escrutínio, então tirar a publicidade. Porque não há conferência pública do que aconteceu. Só o TI, só um TI, 2 TIs, 10 TIs, 20 TIs é que vão verificar. Vão auditar dentro de um sistema e vão dizer, olha, o resultado que veio aqui digitalmente é esse. O analógico, o impresso, não vem. Agora, se o juiz eleitoral receber lá a contagem feita pelos mesários fiscais, vocês contaram lá os votos, viu? Deu 200 para um, 100 para outro. Tem 20 nulos aqui, 30 brancos. Tem 30 abstenções. Vai pegar aquele resultado e vai conferir com o eletrônico. Qual é o problema para isso? Por quê? Pode haver judicialização. Porque o voto eletrônico não vai poder mentir. E na hora de confrontar, o que vai ter que valer vai ser o impresso. Isso pode ser judicializado. Mas sabe qual é a chance disso acontecer? Quase zero. Evidentemente que a urna não poderia ser programada por ninguém. A urna não poderia ser violada por cracker. Eu até faço a diferença de hacker para cracker. O hacker hackeia. O cracker também. Só que o cracker hackeia para o mal fazendo crime. Para fraudar. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Essa coisa do shift. Mudar o voto de um para o outro. Lá aconteceu. E a partir de agosto nós vamos saber mais resultados dessas avaliações judiciais que estão sendo feitas em cada estado lá dos Estados Unidos. Uns 5, 6 estados estão sendo agitados as suas Supremas Cortes estaduais para resolver a situação. Não precisamos chegar nisso. Então a publicidade, o escrutínio foi Agora, publicidade é um princípio constitucional de direito administrativo. Está lá. Leiam os artigos que estão lá na Constituição Federal por volta do 37. Então, nós temos essas condições de verificação. Só não vamos fazer por algum motivo torpe. Nós temos que dividir os poderes. O Poder Executivo faz a sua parte, o Poder Legislativo faz a sua parte, e o Poder Judiciário vai dizer, olha, realmente nós estamos cumprindo os atos ordinatórios, os procedimentos, os processos, os atos sequenciais todos, com moralidade, com publicidade, com boa-fé, tudo, todos os princípios administrativos estão lá sendo cumpridos. Publicidade não pode ser tirada. E se tirarem o escrutínio, nós estamos tirando a publicidade do ato. Mesmo que eles não consigam fazer com 100% na primeira vez, porque a gente conhece os processos eleitorais e os processos do TSE. Nós sabemos que eles fazem 50%. Mas tem que fazer, nós temos que dar esse primeiro passo. Pelo menos o voto tem que ser impresso. E onde tiver dúvida vai ter que auditar. Fala assim, confere aqui. Claro que vai ter muito pedido de partido. Não, confere aqui, vai acabar conferindo muita coisa. Mas conferir não faz mal. O que faz mal é não ter possibilidade alguma de conferir, porque não houve publicidade. E o escrutínio, ele está latente no impresso. Se vai haver total ou parcial, está ali, latente. Há uma possibilidade de publicidade desse ato, que faça com 100%. Que faça com 100%. Tenho absoluta certeza hoje, depois de ter lido tudo que tinha que ser lido, ouvido os mestres que precisavam ouvir, ouvido TIs, ouvido os técnicos de informática, ouvindo analistas de sistema, grandes juristas, pessoas que trabalharam em processos eleitorais, conheço alguns pessoalmente, conheço peritos pessoalmente. Depois de ter visto tudo, o que eu posso dizer é o seguinte, a única coisa que me move hoje, nesse tema, é não deixar que a publicidade seja expurgada da Constituição. Porque se o TSE e o STF fizerem isso, se o Congresso fizer isso, nós estamos tirando a publicidade da Constituição.
aí acabou a transparência. É isso que nós temos que evitar. Nós temos que ter a paz social. Quem traz a paz social é o direito. O direito que traz a paz social no maior nível é a Constituição. A Constituição fala da publicidade. Se você retira um item básico de direito administrativo, que é o que rege a vida pública de uma nação, você acabou com a Constituição, acabou com o direito, acabou com a paz social, vem o vale tudo. É o vale tudo que nós temos que evitar. E o vale tudo vai ter vencedores e vencidos, com aqueles que se revestiram de poder e que não têm o poder, não devem abusar do poder. É esse que existe, é o único que existe, é o poder do povo. E o poder do povo no voto que ele possa conferir. Para dizer, foi nesse mesmo que eu votei. E as pessoas falam assim, vamos ver o que a maioria decidiu? Não vamos ver o que a maioria decidiu? Vamos acreditar numa máquina, ou então em crackers? Ou pessoas mal intencionadas? Então, a publicidade tem que voltar a fazer parte da Constituição Federal. A lei existe desde 2002, 2408, regulando o artigo 59 da Lei Eleitoral de 97. No O Lula tirou, logo quando ele entrou, alguns anos depois, ele tirou a parte orçamentária da implementação do voto impresso. Lá a lei de 10.408 falava do voto impresso, no parágrafo 4º, que regula um dos artigos, e um dos artigos é o 59 da Lei Eleitoral. Esse daí está valendo. Agora, o Lula tirou lá que previa um orçamento para isto. E quando você retira isto, quando você consegue sancionar uma lei que retira o orçamento, o que precisa fazer? Precisa ter uma contingência, um contingenciamento, fazer uma verba, que é a coisa mais fácil do mundo, que já está separada, inclusive, que nós estamos sabendo, para poder implementar. Aí vem logística, vem treinamento do pessoal, evidentemente que isso leva tempo, mas se tivermos que fazer paulatinamente, que façamos, mas pelo menos imprimir, já sei que é possível. Pelo menos imprimir, já podemos imprimir. Para a pessoa conferir. Porque a pessoa, na hora que apertar o botão e conferir, vendo que o que ele quis passado, do milênio passado, do século XX, essas que estão aí no México e na Alemanha, século XXI. Eles conferem o voto que eles dão. Eles sabem que o que eles votaram, aquele que ele votou foi eleito, ou não foi. Abraço do Coruja JF, bom final de semana para todos aí. E hoje é feriado, uma efeméride, uma feriado em São Paulo, Revolução Constitucionalista de 32. Para todos os paulistas aí, um bom feriado também. Tudo de bom.